Gente, bom dia, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira, né? Turma da manhã aqui, Pedago. Hoje nós temos um convidado, o Geraldo, do Instituto Viva Melhor. Ele é um irmão nosso, né? Graças a Deus eu o conheço, né? Vocês vão sentir aí no trabalho dele, que é sensacional, e, na minha opinião, vai contribuir aí para o nosso trabalho de gestão. E acho que aquela história lá que eu sempre falo, né? Eu não ia falar, mas eu vou falar, da questão da ampliação do olhar, né? Então, isso vai contribuir. Então, a gente participa do mesmo movimento da igreja e ele tem esse trabalho no social que é sensacional. Então, bem-vindo, Geraldo, obrigado por aceitar o nosso convite, e eu passo a palavra para você. Que bom. Ele me deu um desafio muito, muito grande, mas vamos tentar, né? Tentarei ser o mais verdadeiro possível dentro daquilo que acontece na realidade, no meu dia a dia, onde eu estou. Bem, deixa eu me apresentar. O meu nome é Geraldo Salvador de Souza, tenho 55 anos, casado, 3 filhos. Tenho formação em administração, marketing e fiz aí alguns MBAs para poder me aprimorar na profissão que eu escolhi ter. Eu queria falar para vocês um pouco sobre também o que é o Instituto Viva Melhor. E eu que, antes de tudo, já deixar claro assim, se você quiser falar, colocar a sua opinião ou quiser fazer alguma pergunta, não precisa esperar o final, não. Só levantar a mãozinha, o professor Shizu avisa, eu paro e você pode fazer a sua explanação, tá? Eu estou como diretor do Instituto Viva Melhor, é uma organização que existe há 15 anos aqui na cidade de São Paulo. Nós temos atuação aqui na Zona Sul, na região da Guarapiranga, Grajaú, Jardim Ângela, Capão Redondo. Nós somos hoje em 250 colaboradores, todos CLT, todos contratados, prestando serviço a mais ou menos 2.000, 2.500 famílias. Nós atendemos através de 5 creches, 2 SAICAs. O SAICA é o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. São crianças e adolescentes retiradas da sua família e que vão para nosso cuidado. Nós temos também 4 CCAs, que são Centro de Criança e Adolescente. Nós atendemos crianças de 6 a 15 anos, que no contraturno escolar. Fica de manhã conosco e vai para a escola à tarde, vem da escola de manhã e fica à tarde conosco. E nós temos a Menina dos Olhos do Instituto Viva Melhor, que é o polo de qualificação profissional. Nós formamos jovens, adultos, idosos, não temos um limite de idade, apenas a idade mínima, que é 16 anos, na área da gastronomia e na área da informática. E aí, falar da área da gastronomia não é ensinar a fritar ovo, não, é tudo. O cara sai daqui um mini chefe de cozinha, o aluno sai daqui um mini chefe de cozinha, e na área da tecnologia, nós formamos ele sai daqui um mini programador. A ideia era realmente possibilitar cursos que qualificassem, que pudessem causar impacto na vida de quem fizesse os cursos conosco. Feito aí as apresentações minhas e do Instituto Viva Melhor, no final eu vou deixar aí o nosso e-mail, o nosso site, para que vocês, se quiserem, possam se comunicar conosco, ok? Principalmente quem morar aqui na região da Zona Sul. Deixa eu falar para vocês sobre... E aí eu quero já iniciar dizendo assim, talvez a maioria de vocês saibam tudo o que eu vou falar. Ok, mas me ouçam mesmo assim, só para a gente poder ter aí um início dessa nossa conversa. Eu vou me ater ao Brasil
não vou sair daqui para falar de outros países, mas no Brasil, a economia, ou toda a área de trabalho, ela é dividida em 3 setores. E nós temos que entender o porquê desses 3 setores para entender a nossa profissão, a profissão que vocês escolheram, pedagogo, e para entender aonde e como vocês podem se planejar para que o futuro de vocês se encaixe em um desses 3 setores. É óbvio que eu vou puxar a sardinha para o 3º setor e vou explicar para vocês no decorrer da nossa fala. Primeiro setor, você vai entender tudo que é governo. Nós estamos falando da União, dos estados, dos municípios, nós estamos falando das autarquias, das empresas estatais, nós estamos falando de tudo que é governo, compreende-se dentro do primeiro setor. Isso é primeiro setor. Pronto. Vamos para o segundo setor. O segundo setor é a iniciativa privada. Nós estamos falando de um bazar pequenininho, de uma portinha pequena lá na periferia da Zona Sul, aqui na periferia da Zona Sul, ou de uma multinacional, uma GM, uma BASF, uma Bayer, que esteja aqui no Brasil. Então, isto é o segundo setor, a iniciativa privada. E olha que importante, quando a gente fala do primeiro setor, ele vive, qual é a fonte de renda do primeiro setor? Impostos. Ele vive de impostos. O governo, seja ele qual for, ele depende única e exclusivamente de algo chamado imposto. Quando a gente fala da iniciativa privada, nós estamos falando do comércio de produtos e serviços, e nós estamos falando de pessoas que abrem empresas, se lançam no mercado para buscar lucro. Pronto. Então, ele vai trabalhar buscando lucro. É o lucro que mantém o dia a dia dele, é o lucro que vai dizer o tamanho dele. Agora, o que é o terceiro setor? E aí, me perdoem, não é pejorativo, o terceiro setor é o resto. O resto. E é o resto mesmo. Vamos imaginar o seguinte, tudo que não é governo, tudo que não é iniciativa privada, é terceiro setor. E aí, a gente pode começar as igrejas. Independente de qual denominação ela seja, ela é do terceiro setor. As cooperativas, os partidos políticos, as escolas de samba, os institutos, as associações de bairro, associação de morador, movimento do sem terra, movimento do sem teto, não importa. Tudo que não é governo, tudo que não é iniciativa privada, é terceiro setor. E por que essa ênfase no terceiro setor? Porque a grande maioria dos alunos que fazem pedagogia sempre miram o primeiro setor, buscando fazer concurso público para aí assumir a posição de professor no município, no estado, ou a iniciativa privada, escolas particulares, onde você também vai procurar aí atuar como professora. E aí eu vim falar para vocês, e a ideia é tentar mostrar para vocês, na verdade, o Shizu me pediu assim, Geraldo, você precisa fazer com que eles se apaixonem por matemática e aula financeira. E eu vou conseguir. É um desafio que eu vou conseguir, porque na primeira turma que eu estive à noite, o pessoal, na grande maioria, falou que mudou completamente a ideia deles. Eu sou casado com uma pedagoga, uma professora, e tenho comigo, desses 250 colaboradores, eu acredito, eu até informei o número errado na primeira turma, viu, Jesus? Depois eu quero corrigir. De 250 funcionários, eu tenho 130 pedagogos. Okay. É um universo imenso, hein? Muito grande. De 250 colaboradores que eu tenho, registrados em carteira e com bons salários, 130 são pedagogos, formados em pedagogia. Oi? Mais que a metade. Mais que a metade. Quando nós falamos de matemática, de aula financeira, a grande maioria de nós, alunos, sempre fica
com os dois pés atrás, não gosta, é uma aula chata, é uma aula que a gente faz porque é obrigado, porque tem que ter nota no final do mês, e a gente faz porque está na grade curricular. Mas eu queria pedir a atenção de vocês para vocês entenderem uma coisa. Qual é a meta que você tem na sua vida? Se a meta que você tem na sua vida é se tornar professora e, como professora, ir até o dia da sua aposentadoria, eu acho que, mesmo assim, essa área financeira e a área de matemática vai ser importante. Mas se você é uma pessoa aguerrida, ousada, e quer algo mais na sua vida, você quer muito mais. Você quer, além de professora, você quer galgar postos maiores, coordenadora pedagógica, diretora de uma creche ou de uma escola, diretora de projetos de uma organização social, diretora de outros serviços dentro da área da assistência social, você precisa entender que a área financeira e a área da matemática, ela é extremamente importante e necessária para o seu desempenho profissional do futuro. Dentro dos três setores, eu posso afirmar para vocês que quem entra no terceiro setor, como na área de pedagogia, e não é só na área de pedagogia, como pedagogo, as possibilidades suas de ganhos são maiores do que no primeiro e do que no segundo setor. Isso vai depender da sua capacidade de raciocínio financeiro. Hoje eu tenho uma diretora financeira no Instituto Viva Melhor. E vocês não vão acreditar, ela é formada em pedagogia. Ela foi fazendo outros cursos que pudessem trazer a ela mais conhecimentos, mas ela entrou na organização como PI. Ela era professora de educação infantil numa creche, e nós percebemos que ela tinha algo mais. Ela tinha um clique que chamava a atenção sobre ela. Ela era uma pessoa que tinha uma aptidão muito rápida em mexer com planilhas. Planilha é extremamente necessário para quem quer levar aí e conseguir levar o seu trabalho de uma forma muito eficiente e eficaz. Tudo que você vai fazer, mesmo como PEI, como auxiliar de berçário, como coordenadora pedagógica, você precisa ter o domínio dessa ferramenta chamada planilhas, no Excel ou em qualquer outro programa. É importante você entender que trabalhar com planilhas é aquilo que vai fazer o diferencial seu para que você possa galgar outros postos e conquistar valores de salários maiores do que os habituais. Hoje, na rede pública, uma professora ganha R$ 2.886, alguma coisa parecida. As minhas profissionais que trabalham comigo na área de gestão de serviços sociais, diretora de creche, coordenadora pedagógica, tiram um salário por volta de 4 a 8 mil reais, dependendo do trabalho, do serviço que ela está. Talvez isso seja um grande motivador para você. Talvez não. Talvez você esteja fazendo pedagogia somente por amor a dar aula e não está preocupada no final do mês se vai vir um valor X ou um valor 2 vezes X. Mas se você tem essa preocupação e quer procurar unir o amor que você tem por essa profissão, o amor que você tem por trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, e isso unir a um bom ganho financeiro, é importante para você, como aluna, como aluno, entender que essa aula e que esse momento
de aprendizado financeiro, aprendizado de matemática, aprendizado de como trabalhar as planilhas é extremamente importante para você. Porque isso vai criar e vai mostrar para aqueles a qual você vai procurar pelo seu currículo ou para aqueles que você já está prestando serviço, um diferencial. O diferencial de alguém que, além de pedagogo, além de uma boa professora, um bom professor, você consegue gerir um serviço, gerir um núcleo dessa organização ou dessa empresa que você está trabalhando. É importante a gente voltar lá atrás, que quando a gente fala do terceiro setor, o terceiro setor nasce na Segunda Guerra Mundial com as igrejas. As igrejas na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, vendo a desolação que virou tudo aquilo, a fome, a falta de saúde, falta de cuidado, a quantidade de órfãos, a igreja começa a fazer um trabalho de caridade. E por que eu estou enfatizando essa palavra? Porque quando inicia o terceiro setor, ele inicia com esse foco, caridade. Então, as freiras, os padres, os pastores se juntam e vão criar possibilidades de sobrevivência para essas pessoas. Hoje, nós estamos falando aí em 3 séculos depois, quase, nós somos no Brasil, e olha, a disparidade do número é muito grande, porque não se tem certeza, no Brasil, nós somos entre 300 mil e 800 mil organizações. 800 mil. Isso ultrapassa o número de empresas privadas e ultrapassa o número de órgãos públicos. Se somar os órgãos públicos mais as iniciativas privadas, não chega ao número de empresas do terceiro setor. Olha, eu de novo dizendo para vocês que o nicho de trabalho, essa área de trabalho do terceiro setor, ela tem uma demanda muito maior do que a soma da iniciativa privada mais a soma do governo. Mas o governo tem escolas estaduais, escolas municipais, mas a gente sabe que mesmo as escolas estaduais e municipais hoje não respondem à demanda total. Se não fossem as escolas particulares, como seria tudo isso? Então, de novo, eu dizendo para vocês, o terceiro setor é um nicho e é uma área da qual seria muito importante que vocês voltassem o olhar de vocês e os ouvidos e pudessem trabalhar isso. E, de novo, a caridade existiu no início, quando foi implantado o terceiro setor. Com o passar dos anos, foi se percebendo que aquela frase, que organização não governamental ou organização sem fins lucrativos, não existia. Isso não existe. A organização, a ONG, o instituto, se ele quiser ter vida longa, ele tem que ter fins lucrativos. Se ele não tiver, ele está fadado ao fracasso. Ele já nasce natimorto. Ele tem que pensar, sim. A caridade tem que fazer parte dos seus valores, mas ele tem que ter aí esse olhar voltado para o lucro. Lucro esse que, diferente da iniciativa privada, o lucro vai para o bolso dos associados, dos sócios, dos donos da empresa. Já no terceiro setor, o lucro dessas organizações ele é revertido nos próprios serviços. Então, a diferença é que não vai para nenhum associado, presidente, diretor. Esse lucro ele é revertido na qualificação, na melhoria, no aumento do atendimento desses serviços. E aí, vamos entender o porquê. No início, quem eram os profissionais, quem eram as pessoas que trabalhavam no terceiro setor? Eu acho que todos vocês já devem ter visto algum dia na vida de vocês a plaquinha "Cuida-se de criança" nos portões das casas. E era muito comum isso, natural, cuida-se de criança. E hoje ainda existe, muito na periferia, você ainda vê cuida-se de criança, mas já num número bem menor. Foi percebendo-se
que cuidar de criança, ou cuidar de adolescente, ou cuidar de deficiente, ou cuidar de pessoas com transtorno, ou cuidar de idosos, ou cuidar... Precisava ser qualificado. Precisava ser uma pessoa que, além de ter um grande coração, além de ser um grande ser humano, ele precisava ter uma qualificação que trouxesse a ele qualidades para poder atender a Dona Maria ou ao Joãozinho com a sua humanidade, com o seu coração, mas com técnica. E aí entram quem? Os psicólogos, as assistentes sociais, as pedagogas, as psicopedagogas, que são aí uma outra possibilidade muito grande, que é fazer psicopedagogia. Então, é importante entender que como que eu fiz a escolha, por exemplo, eu falei da moça que hoje é minha diretora financeira e que é pedagoga. A origem dela é formada em... fez magistério, pedagogia e hoje é minha diretora. A escolha foi naquele que a mais que ela tinha, de entender de planilhas, de entender de matemática, de entender da área financeira. Então, se você que está me ouvindo realmente quer ser, sim, um grande, um ótimo professor, quer ser, sim, um profissional nessa área de ensino, da educação, mas que quer galgar passos maiores, quer conquistar, você tem que aprender planilhas, matemática e raciocínio financeiro. Tem. Isso vai dar a você aquele que a mais que um diretor como eu vai olhar e dizer: eu quero ela, eu quero ele, à frente dos meus novos serviços. Quando nós iniciamos em 2006, nós tínhamos apenas uma creche. Eu acabei de falar, hoje nós somos em 15 serviços, 15 núcleos, eu tenho 15 diretores. E esses 15 diretores, 9 são pedagogas. Por que elas estão lá? Porque são minhas amigas, porque eu conheço? Não, estão lá porque, além de serem pedagogas, além de serem técnicas, elas sabem gerir financeiramente um espaço. Imagina, eu não conseguiria gerir 15 espaços. Eu preciso de alguém lá que tenha essa competência, essa capacidade de poder controlar tudo que lá acontece. E aí, quando a gente fala de tudo, nós temos que ter planilhas que controlem o consumo de gás, controlem o consumo de hortifruti, controlem o consumo de cereais, material de limpeza, material pedagógico, controlem o consumo da água, da luz, da internet. E como que uma pedagoga que não entende dessa área de planilhas e da área financeira vai controlar isso? Ela só pode ser minha diretora se ela estiver lá e ela tiver essa competência. Então, é chamar vocês a essa atenção de que tudo que vocês aprendem é extremamente importante e necessário, mas a área financeira vai dar a você aquele estalo maior, aquele que a mais, que vai dizer a quem está com você trabalhando que você está pronta, que você é a profissional que ele precisa. Então, o que vai mostrar para nós, presidentes, diretores que estamos à frente do terceiro setor, é um pouco todo esse seu conhecimento, a sua capacidade, a sua formação, mas essa capacidade que você tem de raciocínio financeiro. Porque com 15 núcleos, eu preciso de uma de vocês lá, tomando conta daquele núcleo de uma forma muito transparente, porque eu preciso prestar conta aos meus parceiros, sejam eles do governo ou da iniciativa privada, prestar conta de números, de valores. E eu não posso estar lá em todos os núcleos. Posso? É impossível. Então, eu preciso de você. Eu, uma dessas 800 mil organizações sociais espalhadas pelo Brasil, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estado ou cidade que você for, existe uma ONG precisando de um profissional da área de pedagogia para ser auxiliar de berçário, começa com um salário hoje de quase R$2.000, para ser PEI, que começa com um salário de 2.800, mas que pode chegar aí a 4.000, para ser coordenadora pedagógica, que começa com um salário de 4.000, para ser diretora de creche, ou diretora do SAICA, ou diretora do CCA, ou diretora do polo de qualificação, começa com um salário de 6.000, começa. Ou para ser diretora de projetos. Quem é a diretora de projetos?
é aquela que coordena todos os outros diretores. E aí nós estamos falando de um salário acima de R$ 10.000. Isso, CLT, com registro em carteira e com todos os direitos que a lei pode te propiciar. E por que eu falei dos homens, né? Nós procuramos muito também profissionais homens formados em pedagogia, e é muito difícil. Eu tenho um profissional de pedagogia que é do sexo masculino. Muito difícil. A gente pode colocar até lá na nossa ficha de características do profissional do sexo masculino, não achamos. E nada contra as mulheres, pelo amor de Deus. O trabalho das mulheres conosco é algo, das 250 funcionários, eu acho que 220 são mulheres. Eu devo ter 30 homens, então a quantidade é extremamente pequena. Mas voltando, então, ao terceiro setor, que é a área que eu quero falar para vocês, nós iniciamos com a caridade. No Brasil, o primeiro trabalho do terceiro setor foram as Santas Casas, que, infelizmente, não ultrapassaram o tempo, não se modernizaram, ficaram na caridade, e hoje a grande maioria está falindo, está fechando, mas por causa desse motivo de não entenderem, não perceberem que elas tinham que se modernizar, tinham que trazer tecnologia, tinham que buscar outras formas de existência, além da caridade. E das Santas Casas para hoje, nós temos aí empresas do terceiro setor que são muito sérias e que têm um trabalho maravilhoso, mas nós temos também muita filantropia. E gravem essa palavra, é filantropia mesmo, muita organização que faz as coisas de uma forma muito errada. E é interessante que vocês, antes mesmo de terminarem o trabalho de vocês, e aí, empenhadíssimos nessa aula da financeira, pudessem já procurar organizações sociais até para fazer o estágio de vocês. Porque é interessante que vocês convivam e vivam dentro desse ambiente para poderem sentir e perceber qual é o tamanho disso na sua vida, qual é o seu tamanho dentro de tudo isso, e até onde você vai com tudo isso. É importante entender que qual é o futuro que você quer para você. Dentro do governo, você vai ficar estática. Você vai conseguir um emprego, vai fazer um concurso público, e você vai estar ali com um emprego garantido por 1000 anos, né? Que você exista. Mas o seu crescimento é muito devagar. O crescimento dentro da área do terceiro setor é outra história, é outra possibilidade, é outro mundo. As possibilidades são imensas, são muito grandes. Sem contar que se você está numa organização e você é você é um profissional de mão cheia, você passa a ser querido, requisitado e solicitado pelas outras organizações que vão correr atrás do seu passe. É passe mesmo. E isso acontece e é de uma forma muito, muito salutar entre as organizações, porque nós acabamos criando um vínculo entre nós, organizações, de que uma ajuda a outra, né? E é importante nós trabalharmos essa possibilidade e mostrarmos para vocês essas possibilidades, para que vocês possam abrir mais aí, então, os horizontes de vocês com relação ao futuro de vocês como profissionais. Bem, eu disparei a falar, tenho 1 hora para falar, mas gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. O chat está correndo solto, mas eu não consigo ler, porque se eu for ler, para mim fica difícil. Alguma pergunta? Se vocês não fizerem pergunta, eu vou ficar muito preocupado, porque ou vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, ou estão entendendo tudo, né? Pode ser também. Geraldo, o chat está rolando, mas por enquanto foi mais assim, detalhes técnicos, mas tá resolvido. Meninas, por favor, aproveitem aí. Meninos também. Enquanto vocês não perguntam, então, a gente vai continuar. Hoje, então, o terceiro setor ele se profissionalizou. No passado, nós tínhamos 100% dos profissionais, das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores,
eram pessoas que muito tinham um segundo grau completo. Era muito aquela ideia do vou ajudar. Hoje não. Hoje a coisa mudou muito. Hoje a coisa é muito mais séria. Hoje a coisa é muito mais técnica, muito mais profissional. Então, hoje, estar numa organização social, estar à frente de algo da educação ou algo da assistência social, faz de você um profissional extremamente requisitado no mercado. E nós estamos falando de pequenas, de médias e de grandes instituições, sejam elas quais forem. E aí eu falei para vocês que, além das organizações como a minha, que trabalham com criança, com adolescente, com idosos, mulheres, nós temos também as outras, as cooperativas, as escolas de samba, os partidos políticos, as fundações. Nós temos aqui no Brasil a ONU, nós temos a Unicef, e aí vai. São organizações que precisam de profissionais que entendam daquilo da qual eles foram formados, mas que entendam muito, mas por demais, de algo chamado planejamento. Planejamento financeiro, feito através dessa ferramenta maravilhosa chamada planilhas. Porque as planilhas, elas dão o retrato fiel de como é o seu serviço. O serviço que eu digo, como é o núcleo que você atua, como PEI, ou como coordenadora, ou como diretora, como funciona. Senão eu, como diretor aqui, distante desses núcleos, para mim ter uma visão do que acontece lá seria muito difícil. Fica muito difícil eu estar lá todos os dias, nem vou, fico muito distante. Mas é importante entender essa necessidade. E aí até digo para vocês o seguinte, além da aula que vocês têm, seria muito positivo que vocês procurassem, por exemplo, fazer um curso na área de Excel, planilhas, um curso fora, porque isso vai trazer para vocês, se você colocar no seu currículo lá, né, curso do pacote Office na computação, é a mesma coisa que no passado fazer curso de datilografia. No passado, a diferença entre um e outro era quem tinha curso de datilografia. Hoje, qual é o conhecimento que você tem do computador, qual é o conhecimento que você tem do pacote Office. Na entrevista, nós estamos entrevistando, ou a minha equipe de entrevista está lá, todos os pedagogos, e aí, uma das perguntas é, você conhece computador? As pessoas falam, conheço, olha que legal. Mas você mexe com ele, você transita legal, você navega bem nas redes sociais, você consegue construir uma planilha, você consegue construir a estrutura de um texto. Olha, tudo isso é coisas que o pedagogo, né, tem que saber. Porque se você consegue, naquele momento, no meio de 20, 30 candidatos para uma vaga de PEI, você se diferencia. E isso traz a você a possibilidade de buscar outros e já entrar como PEI, mas já sabendo que você está sendo olhada, observada, para assumir outras possibilidades. É chato o Excel, é chato planilhas, é chato matemática, é chato a área financeira. Mas é essa que vai dar para você o estalo de crescer e de ser diferenciada, de ser olhada de uma forma diferenciada. É isso que vai Geraldo, fazer. Oi. Uma pergunta aqui. Como é que vocês estão dando continuidade às atividades, né, do Instituto nesse tempo de pandemia, com a pandemia? Ótima pergunta. Tudo nasceu numa planilha. E não estou brincando, vou explicar. Como eu falei para vocês, as organizações elas se profissionalizaram, elas estão mais técnicas hoje. Então, nós fazemos planejamento por 5 anos. Nós fazemos de 5 em 5 anos, nós fazemos o nosso planejamento. E o nosso planejamento é feito em cima de planilhas, de tudo aquilo que a gente tem para receber e tudo aquilo que a gente tem para gastar. Isso nos tornou tão profissionais que a gente não compra uma agulha ou não vende nada de que não esteja planejado. Não existe essa coisa do improviso, do fazer a coisa. Quando veio a pandemia, foram fechados 8 em cada 10 organizações na cidade de São Paulo,
vieram a fechar os seus serviços, entregar os serviços. A organização continua existindo, mas elas tiveram que entregar os serviços. Os serviços são isso que eu acabei de falar, as creches, os CJs, que você tem em parceria com o governo, que você busca parcerias na iniciativa privada para qualificar e melhorar. Mas por que as planilhas nos salvaram? Por que a área financeira nos salvou? Porque nós estávamos e estamos sempre preparados para subir e ganhar muito, mas também cair até um ponto X e continuarmos sobrevivendo. Porque a gente não espera vir a recessão para cortar isso ou aquilo. Nós controlamos tudo que nós gastamos. Eu vou repetir, por favor. Nós controlamos água, luz, gás, telefone, internet, celular. Nós controlamos tudo através de planilhas. Sabemos o gasto de cada núcleo, sabemos o gasto de cada profissional, sabemos o gasto de cada usuário que nós temos. E aí a pandemia veio e nós tínhamos aí o lucro que a gente falou para vocês, que era a gordura que você vai acumulando durante os meses. Nós reduzimos o nosso gasto em mais de 60%, e aí nós conseguimos sobreviver e estamos, graças a Deus, vencendo a pandemia. Vencendo de uma forma não tão forte como estávamos antes, mas estamos em pés, ativos, continuamos atendendo. E, graças a Deus, estamos até crescendo. Por quê? Infelizmente, ou felizmente, como algumas organizações acabaram não conseguindo se manter na pandemia, o que aconteceu? Elas perderam a gestão de serviços. E aquelas organizações, como o Instituto Melhor, que conseguiram se manter em pé, acabaram assumindo esses serviços. Então, eu tinha 5, passei para 10, passei para 15, e provavelmente chegarei em 20 serviços até o final desse ano. Infelizmente, é um pouco daquela coisa de quem se planeja, de quem pensa, de quem vê na frente. E só existe uma forma de você planejar e ver na frente. É através da matemática financeira, através das planilhas. E aí eu quero voltar um pouco. A matemática financeira, ela é extremamente necessária na sua casa. Se você parar e você começar, e você fizer planilhas, e começar a controlar tudo que você gasta na sua casa, você nunca mais vai dever o cartão de crédito. Você nunca mais vai dever para nada, porque você vai ter um controle. A não ser que você mesmo controlando e sabendo que você recebe X, você não pode gastar X e meio, aí é diferente, aí é uma outra concepção, né? Mas é importante que na planilha, que na gestão financeira da sua casa, que é onde você tem que começar a fazer gestão, ensinar, inclusive, o seu filho. Meu filho menor tem 17 anos, e ele está fazendo estágio numa empresa. A primeira coisa que eu fiz para ele foi uma planilha financeira. Quanto você ganha e o que você gasta. Até um picolé, um hambúrguer que ele come, a gente coloca, porque ele tem que saber. E aí, até quanto ele tem que deixar mensalmente para mim, porque ele também tem que deixar a parte dele na casa dele, ele tem que aprender isso, né? Então, dizer para vocês que a aula financeira, essa aula de planejamento financeiro para vocês, é que vai dar a vocês a cereja do bolo quando vocês vierem fazer entrevista, por exemplo, aqui no Instituto Viva Melhor, e dizer quem são e o que querem da vida de vocês. Isso vai dizer se você vai começar numa empresa, seja ela qual for, como auxiliar de berçário, ou se você já começa como coordenadora pedagógica, ou se você começa como diretora de uma creche. E diretora de uma creche ganha muito bem. Se a creche tem 100 crianças, ou ela tem... eu tenho uma creche com 500 crianças, a minha diretora ganha R$12 mil por mês. Mas ela é uma diretora que controla 66 funcionários e 500 crianças. Ela tem que ganhar bem. Se ela não ganhar bem, né? E aí nós temos que... Uma coisa que nós, do terceiro setor, fazemos é valorizar os bons profissionais. E, quiçá, você seja uma ótima pedagoga. Que bom! Por favor. Mas também seja uma ótima profissional da área financeira, porque isso vai ser a cereja do bolo do seu currículo. Mais perguntas? Estão elogiando, agradecendo. Estou aprendendo.
Lembrando que não é uma aula, eu estou querendo passar para vocês um pouco da nossa realidade, né? Porque fica fácil o Jesus virar para vocês e falar que, olha, olha, prestem atenção na minha aula é muito boa, muito gostosa, isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Eu estou dizendo, eu tenho 250 colaboradores, e o que faz a cereja do bolo é você conseguir fazer um planejamento financeiro na sua casa, na sua vida e no seu trabalho. Isso traz a você algo a mais e que vai me atrair a minha atenção sobre você. Seja você pedagoga, psicóloga, assistente social e assim por diante. Como que eu vou dar o cargo de direção para uma pedagoga que não sabe fazer planilha? É impossível, gente. Não dá. Não, se coloquem no meu lugar. Pensem bem vocês. Como que eu vou dar o cargo de diretora, seja de um CCA, de um SAICA, de qualquer serviço, para alguém que não sabe fazer planilha? Ué, como que ela vai controlar o consumo de água? Ah, ela faz no papel lá e manda para mim todo mês, né? Não, a coisa tem que ser muito profissional, porque tudo que ela faz lá, eu mando, sabe para onde? Para a prestação de contas da prefeitura, porque a prefeitura me manda ali 50, 100 mil por mês para gerir aquele espaço, e eu tenho que provar para a prefeitura que aquele dinheiro está sendo gasto ali, com aquelas crianças, com aqueles profissionais. Como que eu provo isso? Ferramenta chamada planilhas. Mais perguntas? Os homens não vão perguntar por que que eu procuro homens para... Hein? Por que que de vez em quando eu quero um homem pedagogo para ir para algum lugar? Não vai perguntar, ô, Timóteo? Pergunta aí, Timóteo. Tem o Álvaro também. O Álvaro, né? Pergunta aí, Álvaro. Se não perguntar, eu não falo. E aí, professor, firmeza? Tô tudo jóia. Tem o Felipe. Pode falar. O professor, onde você mora? Eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, no Santo Amaro. Eu moro em Cotia. Cotia. Legal. Eu sou de educação física. Tem muitas organizações boas em Cotia. Muito parceiras nossas. Obrigado. Fala, Lúcia Costa, pode perguntar. Não, é Noeli, perdão, Noeli. Noeli. Isso. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: ainda existe um preconceito muito grande assim com os homens na área de pedagogia, assim como para algumas mulheres em outras áreas, né, que é mais ocupada por homens, né? Então, parece que não tem ainda uma certa confiança, assim, o que dá para sentir. É isso mesmo? Olha, Noeli, eu vou te responder dentro da minha percepção, tá? Eu não vejo isso, não vejo, é sério, não vejo. Não vejo. Essa coisa, eu acho que tem um dito popular, acho que há um aumento, um exagero. Nós somos, por exemplo, nós somos uma organização cristã. O nosso presidente é um padre. E no meio dos meus 250 colaboradores, eu tenho todas as religiões e tenho pessoas que não têm religião nenhuma. Eu tenho muitas mulheres, porque elas são a maioria na hora da seleção. Então, eu tenho 50 candidatos, eu tenho 5 homens e 45 mulheres. Né? Mas não acho que há essa diferença. Nós que contratamos, e aí eu estou falando para você, porque a gente se reúne muitas vezes para conversar, nós estamos procurando uma coisa chamada ser humano. Nós estamos procurando pessoas que amem pessoas que gostem de pessoas que queiram fazer a diferença na vida de outras pessoas. E que, além disso, sejam formadas em alguma área. Olha, a formação em alguma área, ela é o complemento do seu ser humano, e não você
nós conseguimos pegar uma pessoa que é um ótimo ser humano e transformar num ótimo profissional, mas não conseguimos pegar uma pessoa que é um ótimo profissional e transformar num ótimo ser humano. Então, hoje nós olhamos para o ser humano, não como homem, como mulher, como negro, como gordo, como magro, como baixinho, altão, não. Nós temos, e aí eu estou falando de muitas pessoas que pensam assim. Nós olhamos para o ser humano como pessoa, como o ser humano que ele é na sua íntegra. Independente de homossexualidade, raça, cor, nordestino, não importa. Nós queremos pessoas que amem pessoas e que queiram fazer a diferença. E que, além disso, sejam formadas em pedagogia, em psicologia, em serviço social, em matemática, em administração. E que, além disso, tenham uma cereja no bolo. Consigam fazer planejamento financeiro. Porque se você não fizer um planejamento financeiro na sua casa, a sua casa está fadada ao fracasso, de chegar em dívidas altíssimas. Se eu, enquanto organização, não tivesse um planejamento financeiro, eu não teria vencido ou não estaria vencendo esse momento da pandemia. As doações da iniciativa privada caíram 92%. Parceiros antigos que estavam conosco o tempo todo nos procuraram e falaram: Geraldo, olha, não dá, espera um pouquinho. Eu estou esperando, já tem um ano, né? Mas eu tenho certeza que assim que melhorar para eles, eles voltam conosco, porque um conhece a credibilidade do outro, um conhece o trabalho do outro. Mas o planejamento financeiro é só essa cereja, porque você é uma grande mulher, é um ser humano maravilhoso, tem um curso de pedagogia e tem uma cereja no bolo, que é saber fazer planejamento financeiro. Isso traz a você as possibilidades de crescer, e crescer demais, nesse mundo chamado terceiro setor, que é a maior boca de empregabilidade do país. Do país. Vocês podem pesquisar isso. Do país. Mas o governo emprega muito. Quanto tempo não tem concurso público no município? Quando tem, você espera 2, 3, 4, 5 anos para ser chamado, ou fica lá de eventual? Vai ser eventual até quando? Né? Ou há quanto tempo as escolas particulares, quantas não fecharam agora, com esse momento da pandemia? Quando parar tudo isso, que se Deus quiser vai parar, vocês vão se formar em que ano vocês se formam? Eu se formo ano que vem. O ano que vem, se Deus quiser, Angélica, já não vai, a pandemia já vai estar controlada. Tudo bem que ela vai continuar existindo, mas vai estar controlada, né? Onde você vai procurar emprego, Angélica? Não sei se você já está trabalhando, né? Onde você vai bater? Qual a porta que você vai bater e falar assim: oi, eu sou formado em pedagogia. Eu quero te falar uma coisa. Tem a cereja do bolo. Isso vai ser a diferença. Isso vai fazer de você a candidata no meio de 1000 candidatas que vai ser selecionada. Ninguém olha mais para você se você é mulher, se você é homem, se você é negra, se você é branca, se você gosta. Não, nós olhamos para a capacidade que você tem de ser humano, para a formação técnica que você tem e para a cereja do bolo. E isso, a cereja do bolo, é em qualquer lugar, tá? Não é só no terceiro setor, não. Qualquer lugar que você for, qualquer profissão que você procurar, qualquer empresa que você for, eles querem saber se você sabe fazer planejamento financeiro. Pela ordem aqui, a próxima que quer perguntar é a Franciele. Então, obrigado por ter abaixado a mãozinha, Noeli. Agora, a Franciele pergunta, por favor. Não é uma pergunta, não. É só uma coisa. Eu trabalhei por 2 anos no CRAS e lá tinha a coordenadora do CCAs. E na primeira semana que eu estava trabalhando lá, ela pediu para me ajudar ela nas planilhas. Na hora que eu vi a planilha, eu fiquei maluca, que era tanta coisa. Eu nunca tinha visto uma planilha com tanta coisa junto. Porque, só que aí eu comecei a ajudar ela, agora eu fiquei craque nas planilhas, mas as planilhas Mas foi desesperador. Na hora que eu vi a planilha, eu falei: Jesus amado, é muita coisa. Muito bem, Franciele. E aí eu quero pegar o gancho da Franciele e falar para vocês. Vocês têm ideia de quantas planilhas é preenchido numa creche? Nossa, na creche eu não sei, mas no CCA era muitas. Numa creche, na minha creche, que tem 500 crianças, são preenchidas por semana. Por baixo, 45
planilhas diferentes uma das outras. Então, a pedagoga tem que saber fazer planilha. Se ela não souber... Na sequência, o Felipe quer perguntar. Ou quer participar. Bom dia. Bom dia, Felipe. Eu queria saber do professor Geraldo qual é o nível que a pessoa tem que ter do curso de Excel. É o básico, o avançado? Olha, essa cereja do bolo aí, e tem isso também, né? A cereja do bolo, ela vai ser, o tamanho dela vai ser conforme esse nível que você tem. É óbvio que se você chegar para mim e tiver um nível avançado, caramba, você já está sob o meu foco para ser aí um gestor meu. Porque o nível avançado significa que você vai saber fórmulas, porque muito mais, quem sabe planilha, sabe colocar os dados na coluna e na linha certa. Olha que legal, você já sabe colocar os dados na linha e na coluna certa. O cara que é avançado, ele sabe fazer fórmulas, que é uma planilha falar com a outra, que fala com a outra, que fala com a outra, que fala com... E aí vai, isso é muito louco, e é muito legal isso. Você imagina que você preenche uma planilha, e os dados dessa planilha mudam outras 5, 6 planilhas sem você mexer com ela. Isso é o avançado. O avançado seria o must. E a palavra é essa mesmo. Seria este o melhor, o avançado. Mas se você não pode o avançado, pelo menos o básico. Porque se você chegar como candidato e não tiver nem o básico, fica difícil. E por que a procura de profissional homens, professor? Obrigado, Felipe. E eu vou ser bastante sincero. Olha, nós trabalhamos na periferia, e é na periferia da periferia da periferia. Vou dar uma ideia para você. Eu estou aqui na Capela do Socorro, daqui até um núcleo meu que eu estou inaugurando agora na Chácara Santo Amaro. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Conhece Chácara Santo Amaro? Mais ou menos. Então, daqui até lá, eu gasto daqui até lá de carro 1h e 40 minutos. É mais tempo do que daqui na praia. E eu pego, mais ou menos, lá tem uma estrada de uns 10 quilômetros de terra, pura terra. E é mato de um lado e do outro. 10 quilômetros depois, abre uma clareira imensa e tem lá o quê? Um vilarejo. Com uma população que está lá. E nós estamos montando lá um CCA. Eu preciso de um homem lá. Por que eu preciso de um homem lá? Eu preciso de um homem. Porque eu preciso, naquele momento, de um homem que vai conseguir controlar aquele espaço. Nada contra as mulheres, pelo amor de Deus. Mas não é um local que eu preciso de um homem para que impor ali, além da função dele de diretor, além da função dele de coordenador, gestor daquele espaço, a figura masculina, ela impõe um maior respeito sobre essa população, seja eles quem for. Nós temos lá pessoas que são muito boas e pessoas que não são tão boas. Tchau, professor. Oi. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Moque. Obrigado. Então, eu preciso de um homem por isso. A figura masculina, nesses momentos, ela é extremamente necessária, impor um pouco naquele momento de inauguração, de implantação do serviço. Entendeu? Não sei se deu para entender. Deu. A Noeli, Obrigado, ela então. levantou a mão novamente. Noeli? Oi, professor. Então, assim, vocês trabalham com crianças de 0 a quantos anos? Na verdade, a minha organização trabalha de 0 a 100 anos. Eu tenho programas com crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, deficientes. A gente tem um trabalho muito grande. O foco da minha organização é formação e qualificação profissional. Então, nós temos todo esse trabalho, mas agora está fechado por tudo, você sabe, mas a gente trabalha com qualificação profissional, que é qualificar e inserir no mercado de trabalho profissionais na área da gastronomia e da informática. Interessante. E assim, e dentro da qualificação profissional também tem esse curso de Excel, assim, para... Sim, o pacote, esse pacote básico aí, nós temos
mas a gente foca muito mais na área da programação, edição de vídeos, gravação de áudios, que hoje já está um nível bem maior. Mas nós temos o básicos também para... nós temos alunos aqui de 85 anos, tínhamos, né? 85 anos fazendo informática ou fazendo gastronomia. Que além do curso, nós temos também oficinas de gastronomia. Então, você não precisa fazer um curso. Eu quero fazer uma aula para aprender comida mineira, comida francesa, alguma coisa. A gente também tem os cursos, fazer doce, bolo. Então, a gente procura, de uma certa forma, atender os nossos usuários e as suas famílias e a comunidade que a gente está em volta. Eu pedi para você não esquecer dos links, Geraldo. Sim. Vou colocar aqui no chat, pode ser? Pode, por favor. E depois também eu vou passar para o Xizu todos os endereços das redes sociais, Facebook, Instagram, site, e aí vocês podem, www.ivm.org.br. Opa! IVM, Instituto Viva Melhor. E o e-mail é ivm@ivm.org.br. No site você já tem ali, já conseguem entrar em todos os... Por favor, entrem no site e se cadastrem. Quero trabalhar no Instituto, manda lá. A gente tem o cadastro lá no site. Quero ser voluntário. Adoramos voluntários. Se cadastre lá. Quero me inscrever para o futuro, para os cursos que vão ter de qualificação. Ou escrever meus filhos. Podem colocar lá e a gente, quando voltar, a gente entra em contato com vocês. Ai, que legal, já quero, professor. Que bom, vamos embora. Tem a questão do estágio também, né, Geraldo? Ok. Também você pode se inscrever para estágio, né? Lembrando que nós somos muito sérios. O nosso estagiário, ele tem que estagiar. Nós não assinamos estágio. A pessoa tem que participar, tem que estar no estágio, tem que cumprir as horas exigidas, e aí acompanhado pelos nossos profissionais, e o estágio é assinado por mim. Ok. Professor Geraldo? Pois não. Fala, Jailda. Posso falar, professor? Pode. Nos casos, uma pergunta para o professor Geraldo, né? Nos casos da gente querer abrir uma ONG, nós precisamos ter em mão um capital ou precisamos apenas de parcerias e como que é aberto esta ONG? Então, para abrir a ONG, você precisa de você e mais 7 pessoas, e essas 8 pessoas têm que não ter nenhum tipo de protesto civil nem criminal. O CPF tem que estar tudo, você não pode ter lá cheque devolvido, o rapaz não paga a pensão alimentícia do filho, não pode ter nada, o CPF e o nome tem que estar estritamente limpo. Feito isso, é feita uma documentação, você registra em cartório, e aí você passa a ter um custo mensal chamado contador. Mas a gente não está ganhando dinheiro, não está com serviço nenhum, não tem funcionário. Tem que ter o contador. O problema das pessoas é que eles fundam organizações e acham que agora vamos esperar o parceiro, vamos esperar dinheiro. Não, você tem que ter contador a partir do primeiro dia que saiu para o CNPJ, porque o contador vai ter que fazer a contabilidade até daquilo que não existe. Porque a partir do momento que você montou a organização, ela passa a dever R$500 por mês. Se o contador existe, ele manda o documento dizendo que você é uma ONG, que você é isento, você não paga. Se ele não mandou, no final do ano, você tem uma dívida de quanto? R$6.000 mais juros e correção monetária. Mas eu não sou isento? Mas você tem que avisar. Tem que avisar a Receita que você é isento. Olha que loucura. Se você não avisar, ela te cobra. E aí você vai avisar no final do ano, eles não aceitam. Tem que avisar no mês. Então, qual o custo que você tem que ter? Mensal. R$250 é o que os contadores cobram para manter a sua organização enquanto você não tiver serviço. Parceria. A primeira parceria é governamental. Então, depois que você montou, que você constituiu o espaço e tudo, aí você vai atrás do governo para você montar uma creche, alguma coisa parecida. Ótimo. Pronto. Aí, cada serviço desse vai pagar um salário mínimo para o contador, você vai receber o dinheiro para montar o espaço, alugar o espaço, aí começa a vida da sua organização. Enquanto não conseguir o espaço ou o serviço, você vai ter que bancar R$250 para o contador. E o custo
de toda a documentação. Hoje, para registrar uma organização, você vai gastar uns R$ 2.000. Nossa, tem que estar bem preparado, né? Porque também a coisa é séria, você tem que fazer um documento muito bom. Pode fazer qualquer coisa, né? Tá Quer bom, montar uma obrigada. ONG? Você quer montar uma ONG? Olha, eu gostaria no futuro, eu gosto muito das pessoas, de querer trabalhar com o ser humano, de ensinar, de passar conhecimento, e sei que é uma coisa bem difícil, mas não impossível, né? Não Eu tô vendo impossível. agora, me deu bastante ânimo Que bom, de começar até a trabalhar para depois fazer isso. tá certo. Obrigada, professor. Nada. Diele? Oi, uma pergunta. No caso de estágio, se eu não tenho um conhecimento com planilhas, a gente consegue fazer esse estágio e depois um curso, não sei, ou durante? Viu, Jelly? Quando eu falo do conhecimento da planilha, eu estou falando de você já formada, de você já se lançando no mercado de trabalho, se mostrando, dizendo, oi, a Diele chegou e quer a oportunidade de um trabalho, de trabalhar, não é de um emprego, né? Como estagiário, você não tem a obrigação de conhecer, de saber nada. Como estagiário, você será tratada como estagiário, que é aprendiz, alguém que vai aprender. Então, no estágio não é exigido nada disso, não. E mesmo depois de formado, ninguém vai te exigir isso. O que eu disse foi, isso será a cereja do bolo, o seu diferencial na apresentação do seu currículo para o mundo. Ah, sim, é que eu acho super fundamental, assim, a gente realmente saber planilhas, né? E tudo bem que se eu tivesse um curso já, até pro estágio, eu acho que isso também é mais eficaz. Nossa, seria ótimo. Nossa, né? Você já começa bem. Porque acho que você já tem uma garantia ali. Se você vai fazer estágio, você tem planilha, se você tá fazendo tudo bonitinho, você tem uma oportunidade maior ali já. Com certeza. Ó, De entrar naquela na empresa. verdade, sabe o que vai acontecer, Jelly? Se você vier estagiar comigo e eu perceber que você é boa em planilhas, você não vai sair daqui nunca mais. Daqui ou da organização que você tiver, entendeu? Porque já vão ficar de olho em você. Opa, aquela menina é boa. Ela, além ela tem todo esse, né? E aí o seu passe passa a ser requerido, querido pela organização. Entendeu? Ok. Geraldo, para fechar, não tomar muito mais o teu tempo, acho que você só poderia estar enfatizando a questão do privado, né, que fala do lucro, e do terceiro setor, que cuida também da humanização. Sim. Eu acho que eu até comentei, viu, Shizu, durante Sim, só a fala. para enfatizar esse lado. Sim, mas eu quero deixar muito claro isso, porque isso também é importante quando você for definir aonde você vai trabalhar, né? Olha, o tratamento que você vai ter como colaborador na iniciativa privada é totalmente diferente do tratamento que você vai ter no terceiro setor. Não comparem, não existe comparação, são mundos diferentes. A iniciativa privada olha para você como um número que vai gerar para ele número. O terceiro setor olha para você como uma mulher, um ser humano, um homem, que vai gerar para ele seres humanos impactados pela sua ação, pela ação da organização que você faz parte dela. É diferente. Então, também é outro ponto para você pensar. A iniciativa privada não está errada. Ela olha número. O que importa para ela é número. O pagamento caiu no final do mês dos alunos, os pais não estão reclamando, está tudo muito bem, quem manda não é o professor, é o pai. Vocês sabem disso. No nosso mundo, não. No nosso mundo do terceiro setor, você, profissional da área de pedagogia, você é olhado com a importância que você tem. Por quê? Nós trabalhamos os nossos colaboradores para que eles se sintam orgulhosos de fazer parte dessa missão, porque é uma missão. Por quê? Se você estiver orgulhoso, estiver contente, estiver satisfeito, você vai replicar isso nos usuários que nós entregarmos na sua mão. Sejam seus alunos e assim por diante. Então, é importante você também definir o que você quer na sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Onde você quer chegar? Além dos valores financeiros, qual é o impacto que você quer causar na vida das pessoas que passarem por você?
iniciativa privada, terceiro setor. Busca lucro, busca número, busca impacto humano. Então, são diferenças. E aí não estou nem comparando o governamental, porque o governamental não busca nada, né? Ele só cumpre aquilo que tem que cumprir da pior forma possível, a gente sabe disso. E não é culpa das professoras que lá estão, e deixemos claro isso, mas na hora da decisão é importante você procurar isso, né? O que eu quero? De repente, e aquilo que mais casar e encaixar com você, faça parte disso. E aí eu quero finalizar com 2 frases. Primeiro, olha, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Então, as pessoas que estão à nossa volta são milionárias, elas precisam de ajuda. As pessoas que estão à minha volta, ou eu sou muito pobre, eu também posso ajudar. Porque a ajuda não é só financeira. A ajuda é um abraço, é um olhar, é um estender a mão. Hoje, com essa situação de fome, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Agora, tem um ponto importante que você tem que entender. Colocar isso no seu coração, mas ruminar aqui, ó. Ninguém ensina o que não sabe, ninguém dá o que não tem, e ninguém mostra aquilo que não é. Se você não sabe, você não vai conseguir ensinar. Se você não conhece, então ninguém ensina o que não sabe, ninguém mostra o que não é, e assim por diante. Então, trabalha isso no seu ser, trabalha isso na sua faculdade. Nós estamos aqui com quantas? 30, 40 pessoas? Algumas participaram, outras nem abriram o vídeo, outras e assim por diante. Eu acho que cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho. Mas que o ganho financeiro seja uma consequência daquilo que você faz pelo outro. Porque o outro sempre será o objetivo nosso, das organizações e seu como pessoa. Porque se não for, não tem sentido. Obrigado, gente. Geraldo, eu agradeço, né? Obrigado pelo teu trabalho, obrigado por estar, um irmão nosso aí lá do movimento, né? E só tenho que agradecer mesmo, né? Mais uma vez, um ótimo trabalho e pelo que o pessoal está colocando aqui no chat, está todo mundo agradecendo, né? Aula maravilhosa, obrigado, né? Então, eu acho que você atingiu o objetivo novamente. Muito obrigado mesmo. Eu só quero que vocês se apaixonem por planilha financeira e pelo Xizu, por favor, né? Porque eu sou apaixonado por ele. De irmão para irmão não vale muito aí, hein? Por favor. Tá certo. Gente, obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Amém. tchau. Obrigado. Aula maravilhosa. Que bom. Amei a aula, professor. Nossa, parece uma aula de autoestima, sabe? É verdade, gostei muito também. Apesar da minha internet estar cortando muito, eu tô achando que é aqui no bairro, porque a da Andrea também tá. E cortou muito pra mim, mas eu vou tentar reassistir de novo, porque foi uma aula assim que fez enxergar um outro lado da história, sabe? Então, revejam a aula sim, porque aqui do meu lado não picotou nada, né? Ou muito pouco. E ao rever, né? Acho que dá para pegar mais informações e depois, mesmo em cima dessas palavras-chave que ele colocou, então, ele está lá na Zona Sul, né, na região de Santo Amaro para baixo, indo até fronteira lá do Embu-Guaçu, divisa do sul de São Paulo com outro município, lá no extremo sul de São Paulo. Agora, eu posso estar numa outra cidade, posso estar num outro município. Esses serviços, como ele colocou, existem aí pelo Brasil todo, né? E o terceiro setor é o maior setor de oportunidades que existem aí para todos nós, né? Então, revejam aí aquilo que eu coloquei na aula passada, o primeiro ponto, né? Ele colocou com outras palavras, né? Qual é o objetivo de vocês, mas cada um de nós tem um sonho, e para que esse sonho seja atingido, a gente vai, de repente, olha, temos a informação aí, eu tenho valorizado para vocês aí a gestão financeira o tempo todo, né? Porque
como eu coloquei lá na primeira aula, quando eu percebi que isso foi colocado no currículo de vocês, eu dei a maior força, né? E do meu ponto de vista, eu acho que contribui para qualquer uma de vocês que se formarem para a vida de vocês. A gente começou lá do pessoal, depois foi para o corporativo, a gente não detalhou planilhas, mas todas elas foram, o fluxo de caixa é uma planilha, né? O orçamento mensal é uma planilha, o orçamento anual é uma planilha, o planejamento é uma planilha, né? Então, são formas de a gente estar, né, documentando, gerindo, e a gente precisa ter essa visão de perspectiva. E aí, no caso, vocês estão falando de uma pessoa que está há 15 anos na área, ele não foi convidado por coisa pouca, né? Vocês já viram que para abrir uma ONG precisa ser uma pessoa fidedigna, ela não pode estar desabonada aí no mercado. Então, foi aberto, ele foi convidado, e ele está aí há 15 anos, e hoje ele é o diretor-geral do Instituto Viva Melhor. Depois da aula de hoje, acho que eu já quero fazer um curso. Não esse semestre, porque acho que eu não tenho mais espaço para isso. Mas eu acho que eu já quero fazer. E assim, quando eu comecei pedagogia, teve um tempo que eu me desanimei muito. Que as pessoas criticam. De um lado, você vê muitas pessoas falando: mas você vai fazer pedagogia, você vai trocar criança, você vai só dar aula. E quando você começa a enxergar uma outra visão, um outro lado, você vê o quanto uma área da pedagogia é ampla, quanto ela tem para oferecer, quantas áreas a gente pode. Então, assim, cada dia eu vou aprendendo uma coisa nova, é muito legal. Então, acho que eu falei no começo, se eu não falei, eu vou falar agora, mas eu já tive alunas em pedagogia falando assim: professor, para que eu estou aprendendo isso se eu vou só ficar limpando o cocô de nenê, né? Então, é uma forma de olhar, né? A gente pode olhar a pedagogia desse jeito, mas a gente acho que precisa ampliar o olhar, e para o olhar da pedagogia existe aí muita coisa, né? Muito trabalho. E isso já foi falado aqui no curso, quando a gente fala da questão da pedagogia empresarial, né? É um nicho que, na minha opinião, é necessário, e o Brasil está engatinhando nisso daí, né? Se a gente começar a se especializar e conseguir mudar esse paradigma aí nas empresas, isso também vai ser um campo de trabalho enorme para muita gente por aí. Semestre passado, se não me engano, a gente teve pedagogia hospitalar, que também para mim era uma área totalmente desconhecida, e foi uma área que eu gostei muito. Entre as outras, né, pedagogia empresarial também, que a gente já teve, e aí você vê uma outra visão, né? Sim, sim. Então é isso, gente. Depois, alguém quer criticar, vocês podem colocar crítica sim, né? A gente pode melhorar e deve melhorar sempre da próxima vez. Só gratidão, professor. Que bom, que bom. Eu gostei muito, professor. Foi uma aula muito produtiva, viu? E teve bastante conhecimento, nos abriu muita mente, e foi muito bom essa aula, viu? Que bom, que bom. Então, aí vocês têm, vão colocando aí, na aula passada eu coloquei, passado ou retrasada, né, a questão do projeto de vida, né, e mais importante que o projeto de vida, eu pedi para que vocês escrevessem o de vocês, né, aí vocês podem estar colocando em cima do que o Geraldo colocou hoje, por exemplo, a palavra planilha, né, mas vocês vão precisar de outras ferramentas lá naquela mochila que vocês vão estar carregando aí para a vida de vocês, né, e aí vocês vão decidir, né, qual é o meu sonho, o que eu preciso, e a gente vai dando sinergia para tudo isso que a gente tem, para que o nosso sonho se transforme em realidade. Verdade, professor. Sim, professor, verdade. Tá bom? Muito obrigado. Estou encerrando aqui a gravação. Se perceberem alguma